Olá, bem-vindos ao canal Flávia Pircher. Depois que eu divulguei esse vídeo aqui, eu recebi muitas perguntas. Que queima é essa? Como que faz? Que forno? Que temperatura? Que esmalte? Que peça? Dá para fazer monoqueima? Então eu vou te explicar. Essa é uma queima de raku. A peça fica assim no final. Fica o esmalte todo craqueladinho desse jeito. Eu vou te explicar passo a passo como fazer a queima de raku. Fica aqui comigo. A queima de raku é uma queima japonesa. Você pega a peça de biscoito, esmalta, queima uma temperatura média de 1000 graus, né? Cerca de 1000 graus. Quando o forno chega nessa temperatura, você tira a peça incandescente do forno, coloca ela para reduzir a temperatura. Há várias maneiras de fazer essa redução. E com essa redução brusca de temperatura, o esmalte craquela. Tem uma fumaça em função dessa redução. Essa fumaça penetra onde está craquelado e protege a peça, que é exatamente essas partezinhas aqui. Onde não tem esmalte, a fumaça penetra e gruda na peça de biscoito e deixa preto. Depois, quando a peça está fria, você dá um lustro nela e aí você tem essa linda peça feita no forno de raku. É uma queima rápida, uma queima que dura cerca de 1h30, mais ou menos. Tem gente que faz 1 hora, tem gente que faz 2 horas, mas uma média de 1h30. E agora, que você já entendeu o processo geral, eu vou te explicar em detalhes cada uma das partes para você se encantar como eu por essa queima, porque eu adoro fazer raku, eu acho lindo. E aí, quem sabe, começar a praticar também. Japão, século XVI, auge da prática da cerimônia do chá. O mestre de cerimônia do chá, uma figura muito respeitada e conceituada no Japão, até hoje. Naquela época era o ápice. Sen no Rikyu, um conhecido e renomado cerimonialista do chá, pediu ao seu ceramista preferido, Shojiro, para fazer um conjunto para ser utilizado na cerimônia do chá, que seria feita para o imperador japonês. O ceramista não tinha nenhuma peça. E, como nós sabemos, cerâmica não é igual pastel que faz na hora, demora. Não haveria tempo suficiente para ele fazer as peças, esmaltar e conseguir queimar e entregar. O que o ceramista fez? Esmaltou, colocou no forno. Quando o forno estava no ápice da temperatura, ele tirou rapidamente a peça para dar tempo da peça esfriar, para ser entregue para o cerimonialista para fazer a cerimônia. Entretanto, nisso que ele tirou a peça quente do forno e submeteu a peça a esse choque brusco de temperatura, o esmalte trincou inteiro. Aquela fumaça impregnou nas trincas, fez vários desenhos negros, exatamente como a gente vê aqui. E era isso que tinha. Não tinha outra opção. Entregou a peça desse jeito. Essa peça foi utilizada na cerimônia, encantou o imperador e aos outros participantes da cerimônia. E desde então, essa prática de retirar a peça quente e utilizar essa peça toda marcada pelo próprio fogo, desenhada pela fumaça, ficou famosa e começou a ser muito apreciada no Japão. No início, o nome era imayaki, mercadoria imediata, porque era uma coisa feita rapidamente. Com o tempo, esse nome foi modificado. O cerimonialista do chá morava em um palácio chamado Yurakudai. E como essa prática da cerâmica era feita para ser utilizada nesse palácio, a técnica também foi associada ao nome do local, Yuraku Yaki, mercadoria do Yuraku.
Com o tempo, a gente sabe que a língua é um organismo vivo, vai sendo modificada, ficou Yuraku, Yuraku, Raku, Haku, como a gente é conhecido. O Haku foi praticado no Japão por muitos anos, até que o ceramista inglês Bernard Leach foi ao Japão, agora já no século passado. Teve contato com essa queima que lhe foi apresentada por um ceramista maravilhoso, conhecido como Hamada. Ele ficou encantado e trouxe essa técnica para o Ocidente. Os americanos adotaram essa técnica imediatamente e começaram a trabalhar variações do Haku com diferentes maneiras de causar essa redução de temperatura. A princípio, no Japão, era feita só tirando a peça, colocando num lugar com areia úmida, e os americanos foram inventando e foram criando, fazer essa redução com serragem, com papel, com água, com areia, com uma série, infinidade de materiais, e o Haku se estabeleceu no mundo inteiro como uma prática de uma queima primitiva, alternativa, qualquer que seja o nome que você queira dar nomenclatura, mas uma maneira de fazer uma peça completamente diferente. Foram desenvolvidos esmaltes metalizados, furtacores, e deixa a peça muito, muito, muito bonita. Uma pergunta super comum a respeito do Haku é: as peças de Haku, elas podem ser utilitárias? Veja bem, difícil responder essa pergunta, porque historicamente as peças nasceram para serem utilitárias, para serem utensílios da cerimônia do chá, onde você colocava chá e sorvia essa bebida quente. Entretanto, hoje a gente sabe que uma peça feita no Haku, se você não utilizar uma argila de baixa temperatura, porque a peça é queimada no biscoito entre 850 e 1100 graus. Se não for uma temperatura que sinteriza se não for uma massa que sinteriza nessa temperatura, é uma peça que vai estar super porosa, porque a queima do Haku só vai também até 1000 graus. Então, a princípio, essa peça não deveria ser usada como utilitário, porque ela tem um alto grau de absorção, ela vai suar, ela vai vazar. Se você fizer o Haku com uma argila de baixa temperatura, quando você queimar o biscoito e posteriormente quando queimar o esmalte chegando em 1000 graus, em teoria essa peça vai fechar, né? E aí você vai poder utilizar normalmente para beber as coisas. Mas não é o que acaba acontecendo. Muitas pessoas acabam utilizando o Haku para peças decorativas. Há algumas alternativas de conseguir selar a superfície da peça cerâmica. Tem selante, tem cera, e os americanos utilizam até verniz spray. Mas a gente sabe que não é o ideal, porque você vai estar selando só a superfície mesmo da peça cerâmica, porque o corpo vai estar completamente poroso. Então a gente tem que usar, se for utilizar essa massa cerâmica de alta temperatura, essa peça você tem que ter essa consciência de que ela tá porosa e que se você colocar líquido, ela vai vazar e vai suar. Um outro aspecto também é que você tá fazendo com que essa superfície da peça ela fique enegrecida pelo fumo, pela fumaça. Então, de alguma maneira, você tem que selar isso para que essa fumaça, esses resíduos, eles não venham a contaminar o alimento que vai estar ali dentro da peça. Por isso, a importância de selar, de alguma maneira, essa superfície, caso você queira usar como um prato, uma xícara, alguma coisa assim. Fiquei pensando muito, já procurei a respeito dessa questão da época do surgimento do Haku serem peças utilizadas para a cerimônia do chá. Como que é isso, né? Porque como que funciona? Se tem uma argila de baixa temperatura que possibilitava isso, eles só selavam a superfície, ou se é uma argila que era realmente porosa e eles deixavam suar. Eu não encontrei registros assim de pesquisas especificamente sobre qual o tipo de argila, qual é a temperatura, dados mais assim científicos e pontuais a respeito dessa questão das peças da cerimônia do chá.
Entretanto, eu fiquei elocubrando aqui, pensando, a cerimônia, ela era feita com uma certa rotina e era uma honra ser convidado, claro, para participar de uma cerimônia do chá com o imperador. E essas peças eram feitas para essas cerimônias, né? Cada cerimônia do chá tinha um conjunto de cerâmica novo e ele não era reutilizado. E as peças muitas vezes eram presenteadas para os participantes da cerimônia. Eu me coloquei no caso de um convidado. Se eu fosse convidada para participar de uma cerimônia do chá com o imperador, eu ia chegar em casa com essa peça e essa peça ia fazer parte do meu acervo lá na cristaleira e eu nunca mais ia encostar nessa peça. Não ia ser uma peça como um bowl que eu uso todo dia para comer sucrilhos ou tomar café. Então, eu acredito que essas peças também não eram peças de uso recorrente no dia a dia, como a gente tem hoje uma noção básica de um utilitário. Portanto, eu acredito que elas não apresentaram tantos problemas assim, ou tantos registros, especificamente por conta dessa situação. Bom, então agora vamos ver sobre a peça de cerâmica, uma peça que possa ser utilizada para queimar o raku. A argila. Você pode utilizar, a princípio, qualquer argila. É melhor que essa argila tenha uma quantidade mais alta de chamote. O que é o chamote? Vai aqui nesse vídeo que eu explico o que é chamote. Você acrescenta esse pozinho, que é a argila queimada, na argila plástica, você está colocando nessa argila um material inorgânico que ele não vai mais encolher. Então, ele vai ajudar a ter menos retração, ele vai dar um pouco de resistência mecânica para a massa cerâmica. Geralmente, a gente sugere entre, no máximo, assim, 10% de chamote, porque senão a massa vai perdendo plasticidade, né? Porque se coloca muito pó, assim, fica difícil a maleabilidade e a modelagem com ela. Então, uma massa que tem um pouco mais de chamote, qualquer que seja a massa que você está acostumado a trabalhar. Aí, você vai modelar essa peça. E qual é o melhor modo de modelar uma peça para o raku? Você imagina que essa peça ela vai sofrer um choque térmico muito grande. Então, você já está garantindo de minimizar os problemas decorrentes do choque térmico se você coloca um pouco de chamote e deixa essa peça com a resistência mecânica melhor. E se você conseguir aumentar ainda essa resistência, fazendo uma modelagem que garanta a compactação da massa, melhor ainda. Como que você faz isso? Ou modelando no torno. Por quê? Quando você está girando o torno e você está apertando essa massa, subindo um monte, descendo, depois subindo a parede, essas partículas de argila, que são filamentos, elas começam a ficar alinhadas umas em cima das outras, né? E aí, quando ela vai perdendo a água, quando ela vai ser queimada, esses filamentos, eles vão se acomodando uns sobre os outros de uma maneira mais alinhada, dá menos chance da peça deformar. Quando você tem as partículas completamente aleatórias entre elas, assim, o que acontece é que você tem mais probabilidade de ter deformações, porque é uma peça que está mais frágil, no sentido de que quando vai saindo a água de dentro dessas partículas, ela vai deixando um espaço vazio. A hora que queima esse espaço vazio, as partículas se assentam, mas elas se assentam de uma maneira mais aleatória. Então, aí você pode me perguntar, mas o torno é a única maneira de fazer peças para raku? De forma alguma. Ele apenas favorece essa compactação melhor da massa cerâmica. Mas você também pode fazer uma placa muito bem aberta e bem compactada, o acordelado, só tendo esse cuidado de manter essa peça bem compactada. Por exemplo, uma peça feita em slip casting, num molde de gesso, não é aconselhável para raku, porque é uma peça que vai estar mais fragilizada, as partículas vão estar mais aleatórias e ela vai ter mais água ainda que está evaporando, então o corpo dela vai ter vários, assim, túneizinhos, eu gosto de imaginar, que depois, a hora que a peça queima e a argila se compacta, né, pela queima, derrete, assim, ela vai ter mais chance de problemas ali, tá? Então, se você conseguir priorizar uma
uma modelagem bem compacta, assim, passar o cartão bem firme e tal, você deixa essa peça mais firme para você fazer a queima do raku depois. Claro, e os cuidados básicos com qualquer peça de cerâmica, mas no raku mais ainda. Colagem muito bem feita, porque na hora desse choque térmico, a gente sabe que as áreas mais frágeis são as que sofrem primeiro. Então a colagem seria uma delas. Depois que você escolheu a argila, modelou, você vai queimar o biscoito. E aí você vai queimar o biscoito normalmente na sua temperatura de queima, que você está acostumada com a sua argila. E aí vai esmaltar. E esse esmalte de raku, ele é um esmalte especial, porque ele tem que ter um ciclo mais rápido. Lembra que eu falei que é uma queima que dura de 1 a 2 horas. Então tem que ser um esmalte que vai começar a fundir e vai ficar bom em uma queima super rápida de 1 hora a 2 horas. E que seja um esmalte que ele aguente essa redução brusca de temperatura, que no máximo ele só vai trincar, ele não vai descascar, ele não vai descolar da peça. Eu vou deixar aqui para vocês no descritivo uma receitinha básica de um esmalte incolor e transparente que eu uso para raku, que é desse aqui, olha. E aí, de repente, é útil para quem já faz a queima do raku. Muito bem. Aí você vai esmaltar a peça. Na esmaltação da peça, aqui começa a brincadeira legal do raku, porque você pensa o seguinte: onde tem esmalte, essa redução ela só vai craquelar o esmalte e a fumaça vai entrar e fazer essas marquinhas. Mas onde não tem esmalte, o que vai acontecer? A fumaça vai impregnar por completo e vai fazer desenhos em preto, né, no negro. Então, aí a gente começa a brincar com máscaras. Eu falo aqui perto, dá um eco aqui, ó. Brincar com máscaras. Essas linhas pretas aqui, na verdade, o que são? São áreas que eu não coloquei o esmalte. Então, essas áreas, elas ficam sem esmalte e na hora que eu tiro a peça incandescente do forno, coloco no latão de redução, a fumaça impregna nessas áreas. Essa daqui é a primeira peça de raku que eu fiz na vida, quando eu fui aprender raku com a Flávia Santoro. Então aqui eu não tenho esmalte e aí o fogo veio, a fumaça veio e impregna aqui. E aqui eu tenho um esmalte azul e pode ver onde ele craquelou, a fumaça entrou e aqui ele não craquelou, a fumaça não entrou. Então essa é a brincadeira legal que você vai fazer com as peças de raku. E aí como é que você faz para não esmaltar algumas áreas? Você usa máscaras. Você pode usar fita crepe, você pode usar papel contact, você pode usar cera, látex. Só lembrando que o látex em específico, quando você passar, ele vai enrijecer. Você passa o esmalte, onde tem látex não vai grudar esmalte. Depois que secar, você tem que tirar o látex. Você não pode queimar a peça com látex. A mesma coisa a fita crepe, você tira a fita crepe e tira o contact ou vinil que você use para fazer a máscara. A cera não. A cera, se você passar, você queima com cera e tudo, porque ela volatiza lá no forno, junto com na temperatura da matéria orgânica, lá entre 800 graus mais ou menos, ela vai embora. E a cera pode ser cera de chão, cera poliflor, cera inglesa, mas na Arte Brasil tem uma cera muito boa, que é a cera que eu uso, que eu aplico com pincel ou com bisnaguinha. Lembrando, né, tomar o cuidado que aquele pincel que você usa para aplicar a cera, você deixa uma etiquetinha nele só para a cera e não usa para mais nada, porque ele vai contaminar o seu esmalte. Bom, depois que as peças estão esmaltadas, a gente vai enfornar as peças, né? Lembrando que tá com esmalte, então não pode encostar uma peça na outra, porque em determinado momento lá da temperatura, esse esmalte ele vai ficar todo vitrificado, né? Ele vai fundir, ele vai ficar como uma lava de vulcão assim. Se as peças estiverem encostadas, elas vão grudar uma na outra. Então, dá um espacinho e aí você vai começar a queima. E qual é o forno que você vai queimar isso? Tem que ser um forno que você consegue primeiro abrir na temperatura de 1000 graus. Então, tem alguns fornos que a parede e o encaixe da porta não permite que você abra quando ele está quente, porque ele fica dilatado. Esse forno, por exemplo, é um caso desses.
como ele tem essa parte aqui, olha, quando ele tá quente, ele encaixa, né? Ó, no fechamento ele encaixa. Quando ele tá quente, ele fica dilatado, eu não consigo abrir a porta. Mesmo que essas travas estejam soltas, não dá para abrir. Outra situação é, um forno elétrico, a gente evita ao máximo usar para Haku. Porque o que acontece? As resistências, quando estão quentes assim, se você abre e vem uma lufada de ar frio, a resistência, ela trinca. Você estraga todas as resistências do forno. O ideal é que seja um forno que não tem resistência, ou seja, um forno que é alimentado a gás ou a lenha. O forno a lenha, é difícil você a 1000 graus parar a queima, tirar toda a lenha da fornalha para você conseguir abrir o forno sem ter aqueles 1000 graus rodando ali, derretendo a sua peça, o seu esmalte. Por isso, o mais comum é um forno a gás. E desses fornos a gás, a gente pode citar fornos pequenos feitos de tijolo. Então, você vai montando o tijolinho e aí põe um maçarico que vai soltar o gás para queimar. Eu, particularmente, não gosto muito desse forno, porque toda vez você tem que ficar montando, dá bastante trabalho. Ou o famoso forno de latão. Os fornos de latão que eu tenho, você pode usar na vertical assim, ou na horizontal assim. É um latão que é forrado de material apropriado. Ele tem ali embaixo uma prateleira, tá? E a entrada, aqui olha o maçarico, que vai jogar o gás aqui. A gente queima. E qual é a vantagem dele? Que a qualquer momento da queima, nos 1000 graus, eu venho facilmente, abro ele aqui, pego as peças, não tem resistência, não vai danificar nada, e a hora que eu vou abrir o forno, eu paro a queima, facilmente eu fecho a saída de gás, e ele para de queimar e dá tudo certo. Por que é famoso, né? Porque nos últimos tempos eu lancei um curso ensinando a montar o forno de latão, tanto vertical quanto horizontal, que é para você fazer o seu próprio forno, para ficar bem econômico, bem fácil, rápido e prático, para você conseguir realizar suas queimas. Só um parênteses, o forno de latão, ele não é um forno que só faz queima de Haku. A gente faz todos os tipos de queima nele. Faz queima de biscoito, queima de esmalte, queima de Haku, queima de sagar, horsehair, monoqueima, vários tipos, porque ele é um forno de cerâmica que propicia a utilização para várias finalidades. O Haku em específico, onde eu mais gosto de fazer, é no forno de latão. Aí eu queimo no forno de latão, quando está em 1000 graus, eu retiro a peça do forno e coloco no latão de redução. Esse é o meu latão de redução. Também é um latão, como vocês podem ver aqui. Também cortei no meio, só que aqui não é um forno. Nesse latão eu tenho serragem, areia, tá? E aí eu coloco a peça aqui para ela reduzir a temperatura. Esse aqui é um outro modelo de latão de redução, tá? Ele é na vertical, aquele na horizontal, esse na vertical. O objetivo é o mesmo, a gente tira a tampa, coloca a peça aqui e depois tampa para ela reduzir a temperatura bruscamente. Como eu disse para vocês, depois que a técnica do Haku saiu do Japão e navegou aí pelos mares dos ceramistas do mundo inteiro, lá nos Estados Unidos principalmente, começaram assim inúmeras maneiras de fazer essa redução. Esse latão, da maneira que eu cortei, não é a única forma. Tem pessoas que gostam de fazer a redução em latas pequenas, latas de tinta mesmo, e cada peça vai em uma lata. Tem gente que gosta de fazer no chão, coloca areia, serragem no chão e depois joga só mais material por cima. Tem gente que gosta de fazer a redução com areia úmida ou com serragem, com folha de jornal, com folha de revista, com folhas secas de árvores. Eu coloco bastante folha de manga aqui, da árvore da mangueira, né? Ela tem uma resina que deixa bem escuro assim, olha. As linhas ficam bem escurecidas. Fica bem bonito, assim, eu gosto. Você vê como é diferente essa linha, que é feita, eu coloco as folhas no latão, dessa daqui, olha, que é bem mais clarinha, né? E
Tem gente que faz a redução com água. Tem o Haku Obvara, que é uma influência do leste europeu, que eles fazem tipo um mingau com diferentes materiais. A Cris Rocha já fez até uma experiência com tapioca aqui no Brasil, mas põe farinha e tal, e faz aquele mingau, e aí faz a redução nesse mingau para conseguir uns efeitos diferentes. Então, assim, né? Criatividade e teste do ceramista, mas qual que é o princípio? É você reduzir a temperatura num ambiente fechado, causando esse esfumaçamento, que é o esfumaçamento que vai fazer o desenho em preto na peça, né? O tempo de redução é variável conforme o tipo de esmalte, o tipo de peça, o tipo de material que você está usando. Às vezes 2 minutos, às vezes 10 minutos. Depois a gente tira essa peça do latão, limpa ela e a peça está aqui, pronta e linda para você utilizar e para enfeitar a sua casa, o seu ambiente de trabalho, para o que você quiser. O acabamento da peça, aí é legal você dar um acabamento para selar a superfície, para essa fumaça não ficar saindo, e ter sempre o cuidado de não deixar essa peça exposta ao sol, porque o sol ele vai clareando os efeitos da fumaça. Então, você vai fazer essa combinação de selar a superfície e de evitar que essa peça fique ao sol. Essa é a queima de Haku. É uma das queimas possíveis de serem feitas no forno de latão e que eu espero que você tenha agora entendido o que é o Haku. Aí tem outras queimas também, que em outros momentos, quando o pessoal pedir aí, perguntar, eu posso vir explicar. Tem uma outra técnica que é o Haku Nu, que a peça ela fica sem esmalte, mas com os desenhos da fumaça. Vou mostrar aí umas peças de Haku Nu para vocês. Tem também a queima de horsehair, que a gente faz umas brincadeiras com crina de cavalo, com pena, fica lindo, com lã de carneiro, até cabelo humano, assim, fica legal fazer uns desenhos. Então, são várias queimas primitivas, tem o sagar, que eu gosto muito de fazer também, que são essas outras peças aí. A gente faz com matéria orgânica e tudo isso eu faço nesse forno de latão, que eu acho super prático, até porque quando eu vou dar workshop, eu fazer demonstração, eu cato meu latão, boto na caçamba da caminhonete e vambora. Então, espero que você tenha gostado, que você tenha se animado para fazer essa queima linda, que é a queima de Haku. Gostaria de dar os agradecimentos especiais aos meninos da Black Shot, que fizeram algumas cenas aí da queima de Haku para mim, e um material super legal. Eles são super talentosos aí para captação de imagem, fotografia e vídeo. E desejar a todos vocês uma semana maravilhosa, muito inspiradora, com muitas queimas, sejam elas quais forem, com peças lindas aí para vocês. Se gostou do vídeo, dá seu like e compartilha com alguém que você acha que possa se interessar por essa queima maravilhosa. Tchau!